Nos dias de hoje, e nos dias de ontem também, é praticamente impossível alguém não conhecer a marca McDonald's. A poderosa e gigante empresa do palhaço chega a servir cerca de 69 milhões de pessoas diariamente em todos os restaurantes da marca, vendendo 75 hambúrgueres por segundo, totalizando 2,2 bilhões ao ano. Números que fazem o mercado especular que a rede já deve ter vendido mais de 100 bilhões de hambúrgueres no mundo todo. O que pouquíssima gente sabe é que quando falamos de McDonald's, a marca nos remete a uma ideia. Porém, o seu real negócio é o que faz ela ser tão lucrativa. É bem diferente do que muitos imaginam. A população no geral conecta a marca McDonald's a uma das maiores e mais poderosas redes americanas de fast food, grande vendedora de hambúrgueres e batatas fritas. Nada de estranho. Afinal, as agências de marketing e publicidade sempre propagam os jingles clássicos da marca e nos fizeram reconhecer o grande M amarelo da logo à distância. Mas e se eu te falar que o McDonald's, na verdade, fatura uma grande parte dos seus bilhões em uma atividade totalmente diferente, e que seu lucro não vem exatamente da venda do Big Mac e dos seus sanduíches? Talvez seja por isso que a empresa produz seus lanches com tanta baixa qualidade, sem se importar com a saúde de quem consome seus produtos. Recheado de gordura e açúcar, estamos viciados em nos alimentar de verdadeiras bombas, sem nem darmos conta dos segredos escondidos do Mac, e também sem entendermos como essa empresa, mesmo em tempos de crise, cresce ainda mais. Em 1937, os irmãos McDonald deram um pontapé inicial. Foi a partir de uma barraca de cachorro-quente, na pequena cidade de Arcadia, na Califórnia, que os irmãos começaram a empreender. Em 1940, eles decidiram mudar o negócio para São Bernardino, também na Califórnia. Só que dessa vez, o restaurante levaria o nome dos irmãos Richard e Maurice McDonald's. O restaurante era especializado em itens de churrasco e tinha cerca de 25 opções no seu menu. Como eram extremamente eficientes no que faziam e logo notaram que os hambúrgueres eram o item que mais saía, então esse passou a ser o foco da dupla, junto com as batatas fritas. Ao otimizar os processos, eles conseguiram entregar um hambúrguer a cada 30 segundos, e com o preço de 15 centavos de dólar. Em 1948, fecharam o restaurante por um tempo e, depois de remodelar o negócio, reabriram apenas como McDonald's. Não era mais como um restaurante, e sim como uma espécie de montagem rápida de hambúrgueres. Era vendido apenas hambúrgueres, batata frita e milkshake. O sucesso foi enorme e os irmãos começaram a estudar maneiras de expandir os negócios. Já em 1953, os irmãos Mac começaram a criar as franquias, sendo abertas 2 unidades naquele ano fora a matriz. No ano seguinte, em 54, Ray Kroc, que era um vendedor de máquinas de mexer milkshake, conheceu os McDonald's. O período era ruim para Kroc, mas ele conseguiu a venda de 6 máquinas, acreditando ele ter tirado a sorte grande sem saber ainda o que realmente o esperava. Kroc começou a observar a movimentação dos clientes e a forma ágil de atender da operação criada pelos irmãos McDonald's, e ficou muito impressionado com o que viu. Neste mesmo ano, Kroc convenceu os irmãos McDonald a colocá-lo como responsável pela abertura de novas unidades, sendo que ele próprio foi quem abriu o primeiro restaurante no novo formato em 1955. E em 1956, Kroc já havia aberto 18 novas unidades do McDonald's. E depois disso, ele conheceu Harry Sonneborn, pessoa-chave para definir um novo modelo para o negócio. E aqui nesse ponto, entender esse modelo é essencial para compreender como o McDonald's consegue crescer em tempos de crise. E em uma análise mais profunda, vemos na verdade que o negócio é praticamente a prova de crise. Foi Sonneborn que deu a ideia a Kroc de vender a franquia como um negócio imobiliário. Ele sugeriu comprar os terrenos, construir as unidades e depois alugá-las aos franqueados, em troca de uma porcentagem fixa em suas vendas. Era uma verdadeira mina de ouro. Além de tudo, era um negócio que os irmãos McDonald nem sequer sabiam que existia. A ideia era comprar os terrenos e alugar pelos franqueados, uma vez que a maioria dos franqueados não tinha como fazer um investimento completo. Esse modelo ajudou a McDonald's crescer e se desenvolver a ponto dela ser a gigante que conhecemos hoje. O valor é um mistério, mas no mercado americano cogitam 16% das vendas fixas para pagar o aluguel. O modelo deu tão certo que hoje o McDonald's é uma das maiores empresas imobiliárias do mundo. Sim, o ramo imobiliário é de onde vem a maior parte do seu lucro, além de ser a maior rede de fast food. Voltando para o Kroc, ele era tão sem escrúpulos que passou a querer deter a marca só para si.
ele tinha planos de excluir os próprios donos do negócio. Com uma relação conflituosa, instalada por causa de vontades opostas, Kroc passou a querer comprar a parte dos irmãos McDonald's, e em 1961, os irmãos decidiram vender por míseros 2.700.000 dólares e mais 0,5% de participação nos lucros. Porém, nada disso foi formalizado. Grande erro dos irmãos, pensando no tamanho que o McDonald's alcançou. Porém, era muita grana para a época. Era tanta grana que o Kroc não queria nem falar mais com os irmãos. O acordo foi selado com um aperto de mão. E os 0,5% de participação? Nunca foram vistos pelos irmãos. Extremamente ganancioso e vingativo, Ray Kroc tirou até mesmo dos donos originais o direito de usar o nome McDonald's, e precisaram mudar o nome do restaurante original para The Big M. Kroc tentou comprar dos irmãos a lanchonete, o que foi prontamente negado. Foi então que Kroc abriu uma unidade do McDonald's bem próximo do lugar onde os irmãos McDonald's começaram toda a história da empresa. E com isso, foi preciso fechar as portas por causa da concorrência. Ray Kroc até mesmo alterou a data de origem da empresa, datada para 1955, data que ele supervisionou o primeiro restaurante em Des Plaines, Illinois. Tudo isso para dar a impressão de que foi ele quem fundou a empresa e não os irmãos McDonald. Hoje, como sabemos, a empresa vale bilhões de dólares e tem à sua origem uma história de traição. Ray Kroc faleceu em 1984 e parece ter deixado seu espírito entranhado na marca até os dias de hoje. Como dito anteriormente, uma das principais receitas do McDonald's não vem da venda dos hambúrgueres, mas sim do aluguel de imóveis. E por que então esse tipo de negócio se alimenta da miséria e sofrimento dos outros para crescer ainda mais? Além do McDonald's de ser adepta à sonegação de impostos, 1,8 bilhões de dólares só entre 2009 e 2013, sendo que esse lucro acaba sendo convertido em estratégias agressivas para conquistar novos mercados. Em tempos de crise, os imóveis são depreciados, eles perdem o valor. Isso seria ruim para o McDonald's, uma vez que eles possuem muitos imóveis. Porém, lembra-se que isso é apenas parte do negócio. Esse é o movimento econômico básico. Em tempos difíceis, normalmente os valores são puxados para baixo. E é justamente aqui onde mora a força do McDonald's. Isso porque é nesse período, em tempos de crise, que ele faz as suas aquisições. Propriedades depreciadas, com valores baixos, fazem os olhos dessa companhia brilhar. E ela vai na contramão do mercado, uma vez que tem um grande capital na mão. E não somente isso. Em tempos difíceis, o seu negócio de hambúrguer também vai muito bem, dando o suporte necessário para a queda dos imóveis. É justamente nesses tempos onde os clientes ficam desesperados. Inflação, ameaça de perder o emprego, qualidade de vida indo para o ralo, depressão, ansiedade, a miséria em contínuo crescimento, levam consumidores quase que de forma automática a consumir esse tipo de produto como o último recurso desse universo. Afinal, pessoas com estado emocional abalado tendem a consumir mais fast food. Neste universo distópico, ambos os exemplos são negócios lucrativos para a empresa. Logo, tempos de crise parecem ser a Disneylândia da McDonald's. Mas como chegamos até aqui? Por que estamos sendo tragados para empresas como essas? Em janeiro de 1971, a McDonald's lançou a McDonald's Land, um mundo de maravilhas, hambúrgueres, milkshakes, batatas fritas, refrigerantes, sódio, gordura, açúcar, obesidade, doenças e, é claro, o Ronald McDonald e sua turma. Tudo isso voltado para crianças. A verdade é que apelando para crianças, fazendo-as consumir esse tipo de alimento, eles vão viciando desde cedo nesse tipo de comida, fazendo com que elas cresçam consumindo mais e mais neste junk foods. Para isso, foi criado o Ronald McDonald's. Ele estava em todos os lugares, comerciais de televisão, revistas, videogames, pôsteres em loja, ele era enfiado goela abaixo das crianças sem dó nem piedade. Atrair as crianças foi o foco do McDonald's por muito tempo. Afinal, alguém já viu uma criança de 8 anos sozinha pelo shopping com o próprio dinheiro para comprar lanche? Os pais é que levam. Atraindo a criança a entrar na loja, o pai e a mãe entram no pacote. São pelo menos 3 clientes, no mínimo, para consumir, ao invés de 1. Nos dias de hoje, Ronald é tratado como assustador, e isso é até um pouco de verdade. Mas ele já foi bem popular no passado. Outro produto de sucesso foi o McLanche Feliz. Uma vez que a criança era atraída, era necessário vender cada vez mais, em maiores quantidades, para os mesmos clientes. Ficando saciadas as crianças, elas precisavam de um motivo para voltar. Daí vem a ideia do brinquedinho. O brinquedo fazia os olhos das crianças brilharem mais do que com o próprio lanche.
era necessário colecionar. E ainda, se tivesse má sorte, poderia vir repetido, ou seja, mais e mais consumo. Quem inventou essas estratégias são verdadeiros gênios realmente. Para quem cair nesse buraco negro de consumo e felicidade, parece ser quase impossível de sair. Logo, havia um mercado paralelo do fast food. O McDonald's comercializava diversão sem ninguém perceber. Você pode dizer com razão que no Brasil não houve a tal terra do McDonald's. Porém, se analisarmos a fundo, perceberemos que cada unidade da franquia é um mini McLand. Todo o conceito, a ideia de trazer a felicidade assim que as crianças colocam os pés ali dentro, está presente em todos os seus estabelecimentos. É como se fosse um universo paralelo, um lugar mágico, a McLand. Eles são extremamente eficientes no que fazem. Nada está ali por acaso. Pais despreparados não conseguem competir com um marketing bilionário que fazem os olhos das crianças brilharem, sem contar que é uma comida viciante, cheia de açúcar e gordura saturada, tornando as crianças dependentes. Não é exagero dizer, em muitos casos, dependentes por toda uma vida. Daí chegamos ao atual estado em que estamos. O McDonald's foi crescendo e se aperfeiçoando juntamente com toda a geração. Ele mudou a forma de pensar, brincar, se divertir e se alimentar. Eles estão entranhados na sociedade moderna como um câncer, com suas caixinhas mágicas, mentiras e sorrisos. Você já sabe que os lanches do McDonald's não te fazem bem. Isso, na verdade, não é novidade alguma. Porém, o que pode ser novidade para você é que existe uma associação entre o crescimento da obesidade no mundo com o crescimento do McDonald's. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que tem uma forte correlação entre o crescimento da obesidade com o crescimento do McDonald's. Sabemos que o fast food faz mal. O que não sabemos é o quão mal ele faz. Um documentário em 2004, chamado Super Size Me, produzido por Morgan Spurlock, mostra quão mal faz para a saúde esse tipo de alimento. No documentário, Morgan se alimenta exclusivamente de McDonald's durante um mês inteiro. Antes de começar essa jornada, quase suicida, ele faz uma bateria de exames e, à medida que o documentário se desenvolve, ele vai relatando os efeitos que a comida vai tendo em sua própria saúde. Ao refazer os exames, o médico, antes do fim do documentário, manda ele parar com aquilo, porque poderia não terminar bem. O documentário foi um choque para muitas pessoas, foi um grande alerta para a sociedade e começou a acordar e se interessar por coisas mais saudáveis. E o que o McDonald's fez? Começou a colocar em seu cardápio saladas e comidas saudáveis, para não ficar somente associado à empresa que vende produtos que só fazem mal, enterrando o Ronald McDonald's, porque além de meio assustador para a geração Nutella, era associado ao forte consumismo, principalmente dos americanos. Logo, eles mudaram também o seu marketing. Ao invés de inventar mais palhaços e amigos, eles passaram a colocar celebridades em suas propagandas. E não é só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a receita é exatamente a mesma. E essa receita parece dar muito certo, porque o consumo continua muito bem, obrigado. Mesmo que o verdadeiro lucro não seja dos lanches, e sim dos imóveis. Então, por que se preocupar em como as pessoas estão consumindo? Ou que veneno elas estão consumindo, né? Esse é o canal O Enigma, e você está convidado a nos acompanhar, a destravar a mente e evoluir com isso. Até a próxima.